Pessoal, vamos lá então. Nessa aula nós vamos ver o metabolismo das proteínas, né? A mobilização de proteínas na via aeróbia. Lembra que até agora do que nós e também a mobilização, né, ou a utilização de gordura na via ou no exercício aeróbio. E agora vamos ver então o último substrato aí energético, né, de que maneira vai ser mobilizado e utilizado dentro da via aeróbia, portanto em condições de metabolismo aeróbio. Então agora é a hora de entender, portanto, o metabolismo das proteínas na via aeróbia. O que nós vimos até aqui, então, é isso. Nós vimos a primeira via, lembra do ATP-CP, o ATP sendo gerado a partir da quebra da fosfocreatina, depois a segunda via da glicólise anaeróbia, a glicose convertida até piruvato, daí a lactato, e no meio do caminho dessas reações da geração de ATP, e aí a via aeróbia, utilizando glicose, né, que era inicialmente convertida a piruvato, depois a acetil, entrava no ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons e gera o ATP. Vimos também as gorduras, né, os lipídios. Lembra aquela primeira etapa, quebra o triglicerídeo em ácido graxo, aí o ácido graxo era convertido, né, em acetil-CoA, e aí entrava para o ciclo de Krebs. E agora nós vamos ver o metabolismo das proteínas nessa via aeróbia. E quando a gente fala em metabolismo de proteínas, lembra que o ácido graxo e o carboidrato, desculpa, a gordura e o carboidrato, entraram na via aeróbia na sua menor parte. O carboidrato como glicose, né? E o triglicerídeo, a molécula grande de gordura, entrou como ácido graxo, que foi convertido a acetil. E a molécula grande, né, do carboidrato, o glicogênio ou qualquer outra molécula grande, também entrou como a sua menor parte, o monômero, que é a glicose. E, portanto, as proteínas vão ser usadas na sua menor parte, que é na forma de aminoácidos. E aí, então, entra para o ciclo de Krebs, e quando entra no ciclo de Krebs é tudo igual ao que nós vimos até aqui, com glicose e com gordura. Gira lá no ciclo de Krebs, cadeia transportadora de elétrons, né, que o NAD e o FAD vão levando os hidrogênios e os elétrons, e aí nós temos a ressíntese de ATP. Então vamos ver a partir de agora como as proteínas, na forma de aminoácidos, vão ser então utilizadas na via aeróbia, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons. Vamos lá. Quando nós falamos então na metabolização, na mobilização de proteína, lembra que a gente viu aí das gorduras que nós tínhamos duas etapas para o metabolismo de gordura. A primeira era quebrar a molécula do triglicerídeo, a molécula grande. Essa primeira etapa era aquela lipólise, a quebra do triglicerídeo. Depois quebrava e liberava dele quem? Os ácidos graxos livres, os 3 AGLs do triglicerídeo junto com o glicerol. Nós nos preocupamos aí com a AGL. Agora, eu tirei a menor parte dele, a molécula que é possível ser catabolizada, né? A molécula que é possível passar pelas reações do ciclo de Krebs. Não dá para entrar lá como gordura, como a macromolécula, o triglicerídeo. Quebramos, na menor parte dela, o ácido graxo, e aí levou esse ácido graxo lá para o ciclo de Krebs na forma de acetil-CoA e tal, que passou lá pela beta-oxidação. Agora, as proteínas acontece mais ou menos a mesma coisa. Proteína é molécula grande, não dá para entrar no ciclo de Krebs, então ela vai ter que ser quebrada nas suas menores partes. Quem é a menor parte da proteína? É o aminoácido, esse símbolo que está aqui, né, o AA, essa abreviação aí, AA. Esses são os aminoácidos, a menor parte das proteínas. Lembra que as proteínas têm na estrutura primária delas a ligação dos aminoácidos, né, que são ligados na sua estrutura numa sequência de aminoácidos, que são eles ligados um ao outro por aquelas chamadas ligações pépticas ou ligações peptídicas. Então você tem vários aminoácidos um ligado no outro, e aí então nós vamos lá e vamos passar pela primeira etapa da utilização das proteínas como substrato, que é quebrar essa proteína e liberar delas os seus respectivos, né, liberar dela a proteína, os seus aminoácidos. Tá? Então essa primeira etapa da utilização da proteína é o catabolismo proteico. É o processo de proteólise, quebra da proteína. Por exemplo, quebra da quitina ou da miosina para poder liberar os aminoácidos dela, quitina e miosina, as proteínas contráteis, para poder usar esses aminoácidos na via aeróbia, né, no exercício aeróbio. Vamos lá. Então, primeira etapa é essa. Quebrei a proteína, por exemplo, a miosina,
E aí eu liberei dela os aminoácidos. Agora eu tenho os aminoácidos livre, que é esse AA maiúsculo aqui, os aminoácidos. Pronto. E agora? Eu vou usar o aminoácido lá no ciclo de Krebs? Não, também não dá ainda para usar o aminoácido na forma dele, com a estrutura molecular dele. Por quê? Diferente da glicose, diferente da gordura, que ambos, né, molécula de glicose e molécula de gordura, tem na sua estrutura carbono, hidrogênio e oxigênio. Com esses três compostos, né, na sua estrutura molecular, carbono, hidrogênio e oxigênio, dá para entrar no ciclo de Krebs, porque dá para ser convertido lá em acetil e entrar no ciclo de Krebs. O problema é que o aminoácido, ele tem, como vocês estão vendo no slide, tem carbono, hidrogênio e oxigênio na estrutura dele. Mas diferente das gorduras e dos carboidratos, então diferente do ácido graxo e diferente da glicose, o aminoácido tem também, além de carbono, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura molecular, os aminoácidos têm também o chamado grupamento ou radical amino, que eu representei aqui, ó, é o NH2. Então é um grupamento que fica aí, entre aspas, né, pendurado na estrutura do aminoácido. A gente chama isso aqui de grupamento, ou grupo, ou radical amino. É o que forma, então, ó, o aminoácido. A porção ácida, né, o cetoácido, é a porção da molécula que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. E ele tem aí, né, entre aspas, pendurado nele, grudado nele, esse radical, ou esse grupamento amino, NH2. É isso que forma, então, a molécula de aminoácido. Não dá para entrar no ciclo de Krebs com esse radical amino. Por quê? Porque ele tem aqui o nitrogênio, o N aqui do nitrogênio. Gordura e carboidrato não tem nitrogênio na sua estrutura molecular. Proteína tem. Por quê? Porque cada um dos aminoácidos tem o nitrogênio no seu radical ou no seu grupamento amino. Então agora, qual é a segunda etapa? Eu tenho que remover esse amino daqui. Eu tenho que tirar esse grupamento amino aqui do aminoácido. Eu vou só voltar aqui o slide, só um minuto. Então agora o que a gente tem que fazer? Olha, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que remover o amino daqui. Tenho que tirar esse amino. Essa remoção do amino, então tá lá, removi o amino do aminoácido. Essa remoção desse grupamento amino é a chamada desaminação do aminoácido. Então tirei o amino dele, tirei o NH2. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer com esse NH2. Ele vai ser usado no músculo. E sobrou o que agora? Agora sobrou um cetoácido qualquer. Tá? Uma estrutura, uma molécula com carbono, hidrogênio e oxigênio na sua estrutura. Agora, esse restante aqui do aminoácido, essa porção que é o cetoácido dele, isso pode ser usado no ciclo de Krebs. Tirei o amino. Pronto, já dei condições para essa molécula ser usada no ciclo de Krebs. Aí entra a terceira etapa, que é então a oxidação do cetoácido restante, desse aqui. O que é essa oxidação? Lembra? É entrar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs é aquele conjunto de reações que oxida a molécula, seja da glicose, da gordura ou agora do que restou do aminoácido, né? Porque ao longo do ciclo de Krebs nós vamos removendo hidrogênios, pares de íons hidrogênios das moléculas. Isso é uma oxidação, retirar o hidrogênio. Pronto. Agora, gente, a partir do momento em que entrou no ciclo de Krebs, é tudo igual ao que acontecia com a glicose e com a gordura. Né? Gira no ciclo de Krebs, remove os pares de hidrogênio, entrega para o NAD e o FAD e leva lá para a cadeia transportadora de elétrons para poder ressintetizar lá o ATP. Então pronto, são essas as três etapas. Catabolizei, quebrei a proteína, a quitina, a miosina, liberei o aminoácido, tirei o radical amino dele, desaminei, agora ele está pronto para entrar no ciclo de Krebs. Pronto como? Olha só, esse esqueminha aqui então mostra para a gente, olha, alguns, né, os aminoácidos como um todo, os essenciais e os não essenciais, de que maneira eles vão ser utilizados no ciclo de Krebs. Então vou usar alguns exemplos aqui, e não precisamos pensar em todos. Então está aqui, ó, alguns aminoácidos desse aqui, ó, né, leucina, lisina, fenilalanina, triptofano, tirosina,
isoleucina, leucina, treonina, triptofano. O que acontece com esses aminoácidos? Eu fui lá, retirei o radical amino deles. Quando eu removo o radical amino deles, eu converto esses aminoácidos a acetoacetil-CoA ou acetil-CoA. Olha aqui, ó, isoleucina, leucina. Tirei o radical amino, eu desaminei esse aminoácido e eu converti ele em acetil-CoA. Combina com a coenzima A e forma acetil-CoA. Pronto. Se é acetil-CoA, agora pode entrar lá no ciclo de Krebs, girar no ciclo de Krebs e liberar, né, os hidrogênios, que é o papel, né, bioquímico e metabólico do ciclo de Krebs. Só que agora, em relação aos aminoácidos, tem uma questão importante aí. Nem todos os aminoácidos, e a grande maioria deles, quando a gente faz a desaminação, eles não são necessariamente convertidos a acetil. Eles podem ser convertidos, ó, como vocês estão vendo alguns aqui, alanina, cisteína, glicina e tal, a piruvato e depois a oxalacetato. E aí quem for convertido eventualmente a oxalacetato vai entrar na última reação do ciclo de Krebs. Então vai liberar só 2 hidrogênios. Consequentemente vai ter menos produção de energia ATP. Outros aminoácidos, ó, vocês estão vendo aqui, arginina, glutamina, histidina, glutamato, isoleucina, metionina, eles podem ser convertidos a succinil-CoA, alfa-cetoglutarato, fumarato. Então eles entram em pontos distintos do ciclo de Krebs. Por isso, gente, não dá para saber qual aminoácido está sendo usado a cada momento e para qual caminho de conversão após a desaminação eles estão indo. Então é por isso que a gente não consegue quantificar exatamente a geração, né, e a ressíntese de ATP a partir dos aminoácidos, porque depende do ponto que eles entram no ciclo de Krebs. Quanto mais para frente, olha, eles entrarem aqui no ciclo, eles vão ter menos hidrogênios liberados e, portanto, vão ter menos produção de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons, ok? Agora, só uma coisa que eu quero chamar a atenção é em relação a 2 aminoácidos aqui, ó, leucina e isoleucina. Lembra que, em conjunto, leucina, isoleucina e valina compõem aqueles chamados e famosos aminoácidos de cadeia ramificada, da sigla em inglês BCAA, Branch Chain Aminoácidos, aminoácidos de cadeia ramificada. Em português seria AACR, né? Quem são esses aminoácidos? Olha só, leucina aqui e a isoleucina, ó, eles são convertidos em acetil-CoA. Qual aminoácido ou quais aminoácidos seriam mais interessantes para o músculo utilizar como substrato energético lá na via aeróbia? Aqueles que entrem, né, e que deem condição de ser convertidos a acetil. Esses seriam os mais interessantes para o músculo. Por quê? Porque se eu entro aqui para o ciclo como acetil, eu vou girar o ciclo inteiro e vou remover, lembra, liberar aqueles 8 hidrogênios, o que vai dar depois, lá na cadeia transportadora de elétrons, uma quantidade total, né, uma quantidade maior de ATPs sendo ressintetizados. Então o músculo teria aí uma preferência mesmo por esses aminoácidos. Leucina, isoleucina, treonina e por aí vai. Por que eu estou chamando a atenção disso? É um parênteses aí nessa questão. Os aminoácidos de cadeia ramificada, no âmbito aí das academias, por exemplo, muita gente faz suplementação desses aminoácidos com finalidades anticatabólicas. Quer dizer, diminuir o catabolismo, né, proteico de actina e miosina para poder, a partir daí, preservar mais a massa muscular e ter um efeito melhor em termos de ganho de massa muscular. Porque se você tiver menos catabolismo, obviamente você tem, no período de tempo, um ganho maior de massa muscular. Isso é uma coisa que dá grandes resultados, né? A literatura não traz isso de forma muito consistente. Tem uma lógica, né? A suplementação teria uma lógica. Qual? Eu ofereço para o sistema orgânico e para o músculo, a partir da minha suplementação, eu ofereço para o músculo o BCAA, a leucina, a isoleucina,
E a partir daí o músculo não tem que fazer o catabolismo proteico, e não tem que quebrar quitinas e miosinas para poder gerar leucinas e isoleucinas e usá-las aqui no ciclo de Krebs. Quando o indivíduo tem ingestão proteica normal, essa suplementação com BCAA, né, com aminoácido em cadeia ramificada, não se mostra muito eficaz para essa finalidade anticatabólica. E, além do que, daqui a pouquinho nós vamos ver isso, o principal fator determinante de uma redução do catabolismo proteico, né, durante o exercício não é a oferta de BCAA para o músculo, e sim a oferta de carboidrato, o quanto nós temos de disponibilidade de carboidrato. Esse é o principal fator determinante da diminuição, né, da contenção do catabolismo proteico durante o exercício. Portanto, não se preocupem muito com isso, né, e não induzam muito alunos aí em âmbito de academia ou atletas a se preocupar demais com a suplementação de BCAA para finalidade anticatabólica. Alguns indivíduos fazem aquela dieta que é a dieta cetogênica, né, em que você tem uma privação grande de carboidrato e aumenta muito a ingestão proteica. É óbvio que se você tiver um pouco mais de BCAA, você também pode, eventualmente, numa condição dessa de privação de carboidrato, conter um mínimo esse catabolismo, mas o fato de estar privado de carboidrato já vai determinar um nível de catabolismo proteico enorme, enorme, né? Justamente por esse ser o grande fator determinante de maior ou menor catabolismo proteico durante o exercício, para poder usar, né, os aminoácidos aqui no ciclo de Krebs. Tudo bem? Então vamos em frente aí. Já vimos então o que acontece aqui, né? Para cada um dos aminoácidos, cada um pode entrar, portanto, num ponto distinto, né, num ponto diferente do ciclo de Krebs, o que não nos permite, portanto, quantificar a geração final, né, e a ressíntese final de ATP a partir dos aminoácidos. Só que um ponto é interessante para a gente, eu vou passar esse slide e volto ele daqui a pouco. O que interessa inicialmente aqui para a gente é isso aqui, ó. O catabolismo proteico e decorrente desse catabolismo proteico, a síntese de ureia. Vou só fechar aqui um pouco, diminuir um pouquinho aqui a figura, que eu vou escrever algumas coisas aqui para vocês. Então vejam, nessa figura aqui, nesse slide, o que nós temos? Olha só. Vamos recapitular um pouco aqui, que aqui está uma questão interessantíssima para a gente, que é o ponto central de entendimento do metabolismo de proteínas, né, e de aminoácidos na hora do exercício. Essa aqui é a figura central e mais importante dessa aula e desse entendimento de mobilização de proteína e aminoácido na via aeróbia. Então, olha só, gente, o que esse slide, esse esqueminha aqui dessa figura vem mostrando para a gente? Olha só. Lembra? Eu usei os aminoácidos lá, né? Quebrei a proteína, actina e miosina, liberei os aminoácidos, está aqui, ó, no cursor aqui do mouse, está aqui o aminoácido. Desaminei o aminoácido e usei o que sobrou dele, né? Fora o amino, usei o que sobrou dele aqui no ciclo de Krebs. Tá legal. Já vimos isso acontecer ali no slide anterior. Agora, lembra que eu falei anteriormente para vocês que aquele amino a gente ia usar para alguma coisa. E aqui é nesse slide, nessa figura, que a gente entende isso. Olha aqui, ó. Aqui está aquele radical amino que sobrou do que? Da desaminação do aminoácido. Está aqui, ó, foi desaminado. Olha o que o músculo faz agora com esse amino. Atenção, está aqui o radical amino, NH2. O músculo pega esse radical amino, incorpora ao piruvato. Quando ele incorpora o amino ao piruvato, obviamente ele converte o piruvato em quê? Em um aminoácido, porque se ele colocou um radical amino no piruvato, o piruvato já não é mais piruvato, ele agora é um aminoácido. Qual? A alanina, que é um aminoácido produzido no músculo, olha só, a partir do quê? Do catabolismo proteico e da desaminação dos aminoácidos. Eu desamino um aminoácido, pego o radical amino, incorporo ao piruvato e produzo, eu, músculo, alanina.
E a partir daí, então, esse é um aminoácido que a gente chama de não essencial. Por quê? Porque o organismo produz, o músculo. Olha agora o que acontece com essa alanina. O músculo produziu, não esquece, o músculo produz a alanina quando ele tem um maior nível de catabolismo proteico. Aí ele produz a alanina, olha só, libera, quer dizer, joga essa alanina para a corrente sanguínea e olha agora o que acontece. O fígado, então aqui a representação do fígado, aqui o liver, né, o fígado pega essa alanina, olha agora o que o fígado faz, retira, remove de novo o radical amino dela que está aqui. Quando o fígado retira o amino da alanina, o fígado está fazendo o quê? Reconvertendo a alanina em piruvato. E aí o fígado faz todo um conjunto de reações contrário, né, no caminho contrário, inverso, do que nós aprendemos lá quando o músculo está usando a glicose como substrato. O músculo convertia, olha lá, a glicose até piruvato. O fígado faz o contrário, o fígado reconverte o piruvato em glicose e joga essa glicose para a corrente sanguínea de novo. E, eventualmente, essa glicose que está na corrente sanguínea, pode ser que o músculo a utilize de novo como substrato energético no exercício que nós estivemos fazendo. Isso aqui, ó, o músculo converter a alanina a partir do piruvato, né, que veio de uma glicose. Depois o fígado pegar essa alanina, reconverter a piruvato e daí a glicose, isso aqui tem um nome que é o chamado ciclo da glicose-alanina. Por quê? Porque o músculo está produzindo, entregando para o fígado reconverte isso em glicose, joga para o sangue para entregar para o músculo de novo. Esse é o chamado ciclo da glicose-alanina, que acontece sempre que o músculo está com maior nível de catabolismo proteico. Agora atenção, eu vou só minimizar um pouquinho o slide aqui para escrever uma coisinha aí para vocês. Ó, esse conjunto de reações que está acontecendo aqui, gente, do fígado pegar a alanina, tirar o radical amino dela, reconverter a piruvato e daí a glicose, isso aqui tem um nome. Essas reações de reconversão de glicose ou de síntese de uma nova glicose a partir de um composto, ó, que não era o carboidrato, que era um aminoácido, o fígado está convertendo, está produzindo glicose a partir de quem? Da alanina, de um aminoácido. Quando o fígado sintetiza uma molécula de glicose a partir de um composto, como um aminoácido, ou seja, quando nós temos no organismo a síntese de glicose a partir de um composto que não seja carboidrato, nós temos o que nós chamamos de uma nova síntese de glicose, ou a síntese de uma nova glicose. Isso é para a gente um conjunto de reações, então, que tem um nome que vocês não podem esquecer, que está aí, ó, que é a gliconeogênese. Gliconeogênese ou neoglicogênese. Tanto faz, tá? É a mesma coisa. Então, gliconeogênese ou neoglicogênese significa o quê? A síntese de uma molécula de glicose a partir de um composto não carboidrato, a partir de um composto que não seja um carboidrato. Então, nós estamos tendo isso aí, está acontecendo isso. A síntese hepática, né, lá no fígado de glicose, a partir da alanina. Quando nós temos neoglicogênese? Quando ocorre a neoglicogênese? Em que condições? Sempre que nós temos o quê, pessoal? Sempre que nós temos um aumento do catabolismo proteico. Então, a neoglicogênese ela é sempre consequência, né? A neoglicogênese é, portanto, ó, um conjunto de reações, advindas do aumento do catabolismo proteico. Pronto, não esqueçam disso. Quando nós temos aumento da neoglicogênese é porque lá nos músculos
está acontecendo um aumento do catabolismo proteico, catabolismo de actina e miosina, quebra de actina e miosina. Tudo bem? Então, neoglicogênese é consequência, é um resultado final do aumento do catabolismo proteico. A pergunta agora é a seguinte: por que isso acontece? Por que existe esse ciclo da glicose-alanina e por que existe essa neoglicogênese? E por que a gente sempre tem a neoglicogênese exacerbada, quer dizer, aumentada, em condições de catabolismo proteico? Vejam, gente, a resposta para isso é até de certa forma simples. Olha, o resultado final do acionamento da neoglicogênese qual é? O fígado aumentar a liberação de glicose para a corrente sanguínea. Portanto, gente, a neoglicogênese só tem uma lógica. Por que ela existe? Ela existe para toda e qualquer condição que nós estivermos com um nível baixo de glicose sanguínea. Por que isso? Porque não tem como a gente entrar em hipoglicemia, porque senão a gente morre. A hipoglicemia é uma condição incompatível com a vida. Os neurônios, né, eles não funcionam sem glicose. Por isso que se a gente eventualmente tem uma hipoglicemia, você corre risco de desmaiar e se ela for muito severa, você tem uma convulsão e morte por hipoglicemia. Você tem um coma hipoglicêmico. Então isso não é possível de acontecer. Tá? Para evitar a hipoglicemia, nós temos o recurso final, a estratégia final, extrema, radical do catabolismo proteico. Para quê? Para subsidiar, entre aspas, para alimentar o músculo com substrato neoglicogênico. O que significa um substrato neoglicogênico? A molécula que vai dar condição do fígado realizar a neoglicogênese, que é quem? O aminoácido, a alanina, a glutamina é um outro aminoácido que pode ser usado aqui para a neoglicogênese. Então, ó, na condição da glicose estar baixando, e ela vai baixar quando? Se eu tiver numa privação maior de carboidrato. Almocei, eu só tomei o café da manhã e agora não consegui comer nada, a minha glicemia vai baixando 3 horas, 4 horas depois, 5 horas depois de uma refeição, não tem mais ingestão de carboidrato. O fígado tinha glicogênio, olha aqui o cursor do mouse, o fígado tinha glicogênio dentro dele. Na medida em que nós vamos demorando para ingerir carboidrato, o fígado vai quebrando o glicogênio dele e liberando as glicoses. Lembra que o glicogênio é uma molécula grande formada por várias glicoses juntas, né, que a gente chama de polimerizadas. Eu vou quebrando, tirando uma por uma dessas glicoses, ó, e jogando para o sangue. Só que já faz mais tempo que eu não ingiro carboidrato, 3 horas, 4 horas. O glicogênio hepático vai acabando. E aí a glicemia fica no nível baixo dela, mais baixo. Por exemplo, 70, 72, 75 miligramas por decilitro. A partir daí, se eu não ingerir carboidrato, a glicemia vai baixando e aí o sistema começa a aumentar o catabolismo proteico para poder manter, olha só, manter a nossa vida. Então a neoglicogênese é um recurso extremo para a manutenção da vida. Mas para que ocorra a neoglicogênese tem que ter antes dela o aumento de quem? Olha aí, ó, do catabolismo proteico. Esse é o nosso recurso final para nos mantermos vivos com privação de carboidrato. Vejam, à noite, né, numa noite de sono, isso vai acontecer. Tá? Então isso vem da nossa evolução. Todo mundo vai dormir 6, 7, 8, 9 horas, vai ficar num jejum mais prolongado, de umas 8, 9 horas. Tudo bem? E a neoglicogênese vai nos manter vivos, é quem vai nos fazer acordar no dia seguinte. Agora, restringir carboidrato, né, voluntariamente ao longo de um dia, por jejum intermitente, por dietas de privação de carboidrato, isso significa estar o dia inteiro em neoglicogênese e, portanto, o dia inteiro com alto nível de catabolismo proteico. Só não se esqueçam que isso aqui é uma condição de ruptura homeostática, isso aqui é uma condição de um distúrbio homeostático grande e importante, que não interessa em nada para o organismo. E não se esqueçam também que, para que eu tenha um aumento do catabolismo proteico, eu preciso elevar bastante, e isso acontece toda vez que a gente tem privação de carboidrato,
nós temos um aumento enorme da liberação de cortisol, um hormônio que em condições, em concentrações fisiológicas normais, obviamente tem o papel funcional dele e faz bem para o organismo. Agora, é um hormônio que em excesso de concentração, com liberação excessiva, isso sempre vai acontecer quando nós estivermos em privação de carboidrato e com a glicemia baixando. Sempre que esse hormônio estiver em concentração maior, então ele está em alta concentração para quê? Para que a gente tenha um aumento enorme do catabolismo proteico e para que nós nos mantenhamos vivos a partir da neoglicogênese. Só que ele diminui a resposta imunológica, né? Então ele é um hormônio imunossupressor. Por isso que quando o pessoal faz muita dieta de privação de carboidrato, né, a chamada dieta cetogênica, essas histórias de jejum intermitente, né, cortar carboidrato por um período enorme, dieta low carb, né, de carboidrato baixo, esses indivíduos ficam muito mais expostos a algumas viroses, resfriados, infecções do trato respiratório superior, fica vulnerável. Sem contar os demais estragos, né, que o excesso de cortisol pode fazer para o organismo, principalmente também no médio e longo prazo para o sistema nervoso central. Então, excesso de cortisol não interessa e, portanto, privação de carboidrato muito menos, né? Tudo bem então, gente? Sempre que nós tivermos privação de carboidrato, portanto, a glicemia tenderá a baixar e para evitar, né, morte celular, né, morte neuronal, e para manter a nossa vida, nós entramos então com o recurso do catabolismo proteico e neoglicogênese. Pronto, por isso que o carboidrato é o principal determinante de eu atenuar, de eu minimizar, de eu diminuir o catabolismo proteico durante o exercício e, obviamente, a utilização e a mobilização de ácido graxo livre aí durante o exercício. Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é o esquema da neoglicogênese que só existe quando tem o acionamento desse ciclo da glicose-alanina. Agora atenção, o final dessa figurinha aqui, lembra que eu falei que é o ponto central da nossa aula aí. Olha lá o que acontece lá no fígado agora, quando a alanina tem, né, quando a gente tem a remoção do radical amino dessa alanina. O fígado vai converter isso aqui em ureia. Então, sempre que a gente tem a neoglicogênese, não esquece agora, quando eu tenho o aumento da neoglicogênese, eu tenho no fígado um aumento a partir daquele radical amino, eu tenho no fígado um aumento da produção de ureia. E aí essa ureia o fígado joga para a corrente sanguínea, os rins vão captar, vão pegar essa ureia e eliminar na urina. Então eu vou minimizar aqui um pouco o slide. Sempre que tem então o catabolismo proteico, isso aqui leva a quê? Olha lá, o resultado final disso é aumento de ureia. Pronto, e essa ureia vai aparecer aonde? Essa ureia vai aparecer na urina. E é o que deixa a urina mais amarela, né, com uma cor mais laranja, um amarelo, um laranja mais forte. Isso é o aumento da presença e da concentração de ureia na urina, porque essa é a forma de nós liberarmos a ureia, a forma principal, né, de liberação de ureia. Então, sempre que nós tivermos mais ureia no sangue, né, ureia no plasma e ureia na urina, significa que nós tivemos por trás disso um aumento do catabolismo proteico. Então, a ureia plasmática e a ureia na urina, para a gente, ela representa um marcador indireto, né, um marcador sanguíneo indireto do catabolismo proteico. Ureia aumentada no plasma, no sangue, ou urina com mais ureia, portanto uma urina mais amarela, significa aumento do catabolismo proteico e da neoglicogênese. Tudo bem? Então não esquece disso. O resultado final do aumento do catabolismo proteico e da neoglicogênese é aumento da produção hepática de ureia e, consequentemente, aumento da concentração de ureia no sangue e na urina. Ok? E aí, gente, nós podemos ter também a neoglicogênese, vou voltar àquele outro slide, nós podemos também ter a neoglicogênese de quem? Do lactato. Lembra que num exercício aí mais intenso, não agora aeróbio,
o músculo produz o lactato. Esse lactato, quando é jogado para a corrente sanguínea, né, quando é liberado, lembra, transportado lá para a corrente sanguínea, que ele se difunde por difusão facilitada aí com os transportadores dele, quando ele é então liberado para a corrente sanguínea, o músculo produziu, libera, o fígado pega esse lactato e reconverte a quem? Piruvato. Ele faz tudo o que o músculo faz, né? O fígado faz ao contrário às reações. O fígado, pega esse lactato que o músculo produziu, reconverte a piruvato e de piruvato a quem? Glicose. Formou uma nova molécula de glicose a partir de um composto que não era quem? Carboidrato. Então nós podemos ter a neoglicogênese de um aminoácido, mas nós também podemos ter a neoglicogênese de quem? Do lactato. E aí o fígado converte então o lactato a piruvato, glicose e libera na corrente sanguínea. O próprio músculo aqui, ó, libera essa glicose na corrente sanguínea, o próprio músculo pode utilizar de novo essa glicose para o seu metabolismo. Tá? Essa aqui, ó, a produção do lactato, o fígado pegando, reconvertendo em glicose e jogando para o sangue de novo, esse é o chamado ciclo de Cori, né, que foi quem primeiro descreveu esse ciclo aqui, né, de utilização do lactato pelo fígado e reconversão de glicose. Então esse aqui é o chamado ciclo de Cori, que nada mais é do que um processo também do que de neoglicogênese do lactato. Tudo bem? Então essas, gente, são as condições essenciais e básicas para a utilização de aminoácidos no ciclo de Krebs e também para o catabolismo de proteínas durante o exercício. Daí vem o último conceito aqui para nós. Deixa eu voltar aqui esse slide. Aliás, vou fazer nesse aqui direto para vocês. Então daí vem um último conceito importante, que é essa relação da ingestão prévia aí, ó, de carboidrato ao exercício, é prévia ao exercício, e o quanto, né, nós temos de catabolismo proteico e, consequentemente, de neoglicogênese e, consequentemente, de formação de ureia durante o exercício. Então, nesse gráfico aqui, olha só, vocês estão vendo aí três condições. O indivíduo inicialmente aqui na condição de repouso e o quanto ele tinha aqui, ó, de ureia no suor. Imaginem que isso é então representativo do quê? Daquilo que teria de ureia no sangue, ou que eventualmente ele viria a ter de ureia na urina, e aqui a concentração de ureia dele. Lembra? Quanto mais ureia, significa que eu tenho mais catabolismo proteico e mais neoglicogênese. Então esse indivíduo tinha isso aqui de concentração de ureia na condição de repouso. Significa que tem um mínimo do mínimo de catabolismo proteico. Aí ele foi fazer um dia um exercício, e antes desse exercício ele fez uma dieta com bastante carboidrato. Então ele fez uma dieta, ó, com alta ingestão de carboidrato, high carboidrato aqui, dieta alta. Aumentou o nível de ureia dele no sangue ou aqui no suor? Aumentou. O que significa isso aqui? Mesmo com dieta rica em carboidrato antes de um exercício, quando a gente faz exercício, nós sempre temos mais catabolismo proteico do que na condição de repouso. Isso é uma coisa óbvia. Por quê? Porque durante o exercício a gente está mesmo em catabolismo. Catabolismo de carboidrato, catabolismo de gordura e catabolismo proteico. Por menor que seja, sempre tem o catabolismo. E agora, olha agora, num outro dia ele foi fazer o mesmo exercício, só que agora com uma dieta antes do treino pobre em carboidrato, baixo nível de ingestão de carboidrato prévio, low CHO aqui, baixo carboidrato. Para o mesmo exercício, olha o que aconteceu. Concentração de ureia, ó, 2 vezes maior aí. O que significa isso? Quando a dieta antes do exercício é baixa, é pobre em carboidrato, quando a oferta de carboidrato para o exercício é pobre, o nível de catabolismo proteico é infinitamente maior. Então, isso mostra para a gente o papel do carboidrato para prevenir catabolismo proteico durante o exercício. E aí, gente, vem um conceito importante que nós vamos colocar aqui, que é o conceito de balanço nitrogenado. O que é esse conceito, balanço nitrogenado? Quando a gente tem um balanço nitrogenado negativo, o que significa isso? O balanço nitrogenado negativo significa o seguinte: a ingestão nossa de nitrogênio é maior, a ingestão de nitrogênio é menor que a
perda ou a excreção de nitrogênio. Lembra que nós estamos falando em perda de nitrogênio aonde? Na urina. Perda de nitrogênio a gente perde como? Na forma de ureia. Não esquece, porque é o nitrogênio que estava lá no radical amino. E a ingestão de nitrogênio ocorre como? Nós ingerimos nitrogênio na nossa dieta? Sim. Quando a gente ingere o quê? Proteína. Qualquer proteína tem aminoácido e, portanto, tem nitrogênio nela. Então, quando eu tenho uma ingestão de nitrogênio nas proteínas, que é menor do que aquilo que eu estou perdendo de nitrogênio, significa que o meu catabolismo é maior do que o meu anabolismo. Quer dizer que o catabolismo muscular está maior. Isso representa, então, uma condição de um balanço nitrogenado negativo. Eu estou perdendo mais nitrogênio do que ingerindo, do que ganhando. Portanto, eu estou perdendo mais proteína do que ganhando. Portanto, eu estou numa condição de catabolismo, é o que predomina. Agora, e se eu tiver um balanço nitrogenado positivo? O que significa ele? Aí sim, a ingestão de nitrogênio, ou seja, de proteína, é maior do que a perda ou do que a excreção de nitrogênio ou de proteína. Portanto, nessa condição, eu estarei num predomínio do que? Do anabolismo. Eu estou construindo mais proteína do que degradando, do que perdendo, do que quebrando. Portanto, essa aqui é a condição. Por exemplo, quem está em hipertrofia, num período que está ganhando massa muscular, ele está num esquema, né, de balanço nitrogenado positivo. A ingestão é maior do que a perda. Quem está no balanço nitrogenado negativo é o indivíduo que vem no dia a dia com o catabolismo proteico predominando. Como é que está a urina dele diariamente ou o dia inteiro? A urina dele é amarela o dia todo. Em quem isso aqui é muito comum? A condição de balanço nitrogenado negativo. No idoso sedentário, um diabético, e quanto mais descompensado, mais catabolismo proteico ele tem. A urina dele fica mais amarelada. O indivíduo, o paciente oncológico, né, passando principalmente numa quimioterapia e tal, mas a própria condição só da presença do tumor já aumenta muito mais também o catabolismo proteico, então a urina fica mais amarela. Indivíduos idosos, quando começam a fazer, por exemplo, treinamento de força, de hipertrofia, mudam esse quadro e passam, né, para um balanço nitrogenado positivo. Muda a própria cor da urina deles. Isso é importante, gente, para informar os nossos alunos, né, e atletas sobre isso, principalmente esses que são indivíduos que estão mais propensos ao balanço nitrogenado negativo. Nós, no dia a dia nosso de trabalho com pacientes diabéticos, por exemplo, nós instruímos muito para que eles entendam bem, olhem, analisem mais no dia a dia, ao longo do dia, a coloração da urina, justamente para entender qual dia ele estará mais descompensado. Ele tem que entender isso. Ele aprende que o dia que a urina está mais amarela, significa que naquele dia ele está com um nível de catabolismo proteico maior. Ele está com um nível de resistência insulínica maior e provavelmente a glicemia dele também estará mais descompensada naquele dia. Essa relação realmente existe, né? E o último ponto aí, então, gente, da aula é esse aqui. Existe agora a relação também desse nível de catabolismo proteico com a intensidade do exercício que eu estiver realizando, independente da ingestão prévia de carboidrato? Sim, e esse gráfico aqui mostra bem isso para nós. O indivíduo aqui fazendo um exercício, né, num período aqui, num volume, num tempo de 40 minutos, e aí olha só o que foi analisado aqui, ó, liberação de alanina nas pernas dele. Liberação de alanina, né, desde a musculatura de perna para a corrente sanguínea. Então o pessoal foi analisar a alanina na corrente sanguínea, essa alanina sendo liberada, obviamente, da musculatura das pernas que estava aí trabalhando. Lembra, se tem mais alanina no plasma, significa que o músculo está em maior nível de catabolismo proteico e o fígado vai usar essa alanina para sua neoglicogênese. Aí o quanto esses indivíduos aqui tinham nesse estudo de alanina plasmática na condição de repouso. Tem um pouquinho, então está ali no mínimo de catabolismo. Olha agora, fizeram um exercício de 40 minutos de intensidade leve.
Aumentou a concentração de alanina plasmática? Sim. Já era esperado? Sim, também. Por quê? Porque qualquer condição de exercício aumenta o catabolismo de carboidrato, de gordura e também de proteína. Agora ele fez o mesmo tempo de exercício, só que um exercício agora numa intensidade um pouquinho maior, moderado. Olha como aumentou a concentração de alanina. Significa que se aumentar um pouquinho a intensidade do exercício, eu já aumento o catabolismo proteico. Agora não, ele fez durante os 40 minutos um exercício pesado, intenso, intervalado, para valer. Olha só como aumentou muito a concentração de alanina. O que mostra o quê? Quando a gente realiza exercícios mais intensos, são aqueles em que nós temos maior nível de catabolismo proteico. O que significa dizer, então, que quando eu for realizar um treino mais intenso com um aluno meu ou com um atleta meu, nesse momento desse treino, nesse dia, eu tenho também que orientar esse aluno, esse atleta, para quê? Para que ele venha com maior nível de aporte de carboidrato. Justamente porque eu já sei que no treino mais intenso é o que tem o maior nível de catabolismo proteico. Se ele vem com um aporte melhor de carboidrato, eu tenho um pouquinho menos de catabolismo nesse treino que já é altamente catabólico e neoglicogênico pela intensidade. Então, quanto maior a intensidade, ou quanto maior for o tempo de duração de uma sessão de treino, o aporte de carboidrato prévio é mais importante ainda, justamente para conter um pouco mais esse catabolismo proteico. Tudo bem? Então está aí a relação da intensidade do treino com o catabolismo. E, portanto, gente, o que nós vimos aí na aula como um todo foi isso. Os aminoácidos são, então, metabolizados, né, na via aeróbia a partir de distintos pontos, né, do ciclo de Krebs, depende em qual intermediário do ciclo de Krebs eles são convertidos. Quando a gente tem ingestão de carboidrato, CHO, que é carboidratos, prévia ao exercício, isso afeta a mobilização de aminoácido, o AA aqui. Então, quanto maior a ingestão de carboidrato prévia, menor o metabolismo, a mobilização de aminoácido e, consequentemente, menor o catabolismo proteico. E também a intensidade do exercício afeta a mobilização de aminoácidos na via aeróbia e, portanto, quanto maior a intensidade, maior a mobilização de aminoácido e também maior o catabolismo proteico. Então, isso era o que nós tínhamos que ver, que entender e que conhecer em relação à mobilização de proteína e de aminoácido na via aeróbia e no exercício como um todo. E aí, com isso, nós fechamos o metabolismo aeróbio, fechamos a via aeróbia. E nós vimos, então, como os 3 substratos podem ser utilizados. Nas próximas aulas, nós vamos, então, amarrar nessas 3 vias para todas as condições de exercício que nós realizamos e depois discutir a própria recuperação metabólica, né, do músculo e do organismo após exercícios menos intensos, mais intensos, aeróbios, anaeróbios, né, aláticos ou láticos. Tudo bem? Muito obrigado, pessoal. Espero que isso tenha ficado claro para todos aí. Até mais.